Bem, nosso estudo de hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 56. Mas tudo isso aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Emmanuel vem comentar na lição 94 do livro Vinha de Luz, Escritura Individual. O desígnio a cumprir-se não constitui característica exclusiva para a missão de Jesus. Cada homem tem um mapa da ordem divina em sua existência a ser executado com a colaboração do livre-arbítrio no grande plano da vida eterna. Acima de tudo, nesse sentido, toda criatura pensante não ignora que será compelida a restituir o corpo de carne à terra. Os companheiros menos educados sabem intuitivamente que comparecerão a exame de contas, que se lhes defrontarão paisagens novas além do sepulcro e que colherão sem mais nem menos o fruto das ações que houverem semeado no seio da coletividade terrestre. Em geral, porém, ao homem comum, esse contrato entre o servo encarnado e o Senhor Supremo parece extremamente impreciso e prossegue experiência afora de rebeldia em rebeldia. Nem por isso, todavia, a Escritura, principalmente nos parágrafos da morte, deixará de cumprir-se. O momento, nesse particular, surge sempre com múltiplos pretextos para que as determinações divinas se realizem. No minuto exato, familiares e amigos excursionam em diferentes mundos de ideias através das esferas da perplexidade, do temor, da tristeza, da dúvida, da interrogação dolorosa, e apesar da presença tangível dos afeiçoados no quadro dos testemunhos que lhe dizem respeito, o homem atende sozinho no capítulo da morte aos itens da escritura grafada por ele próprio diante das leis do Eterno Pai, com seus atos, palavras e pensamentos de cada dia. Interessante, né? O Emmanuel aproveita uma passagem do Evangelho de Mateus que descreve que os discípulos fugiram com medo de morrer na hora do sacrifício do Cristo, para poder mostrar para a gente que na hora de desencarnar nós vamos estar sozinhos mesmo, com a nossa consciência, tranquila ou não, e com o resultado dos nossos pensamentos, palavras e atitudes. Então ele vem chamar a nossa atenção para falar assim, porque cada homem tem um mapa da ordem divina em sua existência a ser executado. E vai chegar um momento que a gente vai prestar contas, isso aí não tem jeito. Quando a gente para pensar nisso, a gente fica, meu Deus, mas se eu parar para fazer uma análise assim, pelo menos no meu caso pessoal, né, eu tenho tantos equívocos aí praticados na minha vida antes de conhecer o Evangelho, tantos momentos em que eu perdi a paciência, tantos momentos em que eu posso ter brincado com o sentimento das pessoas, né, tantas coisas que aconteceram, como é que eu vou chegar lá do outro lado e vou ter que prestar contas disso tudo? E a gente vem sempre trabalhando a ideia de que esse mundo é para isso mesmo, esse mundo é para que a gente possa identificar aquilo que está desafinado com as leis de Deus, e a gente, a partir de agora, um trabalho que exige sacrifício, exige dedicação, exige vigilância principalmente, resignação, exige auto-perdão, porque vai ter momentos que mesmo sabendo que aquilo é errado, aquilo vai sair, porque naturalmente, porque nós somos ainda isso. A gente quer ser outra coisa, mas nós somos ainda isso. Então a gente começa a fazer esse trabalho e a gente acredita sinceramente que a gente, quando começa a se dedicar a fazer esse trabalho, que melhora, as coisas melhoram, podem não melhorar os 100% que muitos de nós, às vezes, ansiosos, a gente quer logo que aconteça, mas ele melhora e vai transformando, e quando a gente chegar do outro lado, né, na hora de prestar conta, de falar, agi sim, mas agora eu tenho conhecimento e agora, a partir desse momento, eu não quero mais entrar nesse caminho, quero ver o que eu posso fazer para reparar todo o mal que eu pratiquei no passado. Mas ele bota aqui para a gente, os companheiros menos educados sabem também intuitivamente que comparecerão ao exame de contas, que lhe defrontarão paisagens novas além do sepulcro. E, gente, é por causa disso que a maioria das pessoas tem medo de morrer. Engraçado que eu fico vendo, né, dois motivos que levam as pessoas a terem medo de morrer, que estão intuitivamente que a maioria não se dá conta. Um, porque a morte para a gente aqui ainda é difícil, porque a gente se apega muito e tem medo do desconhecido. Então a gente fica pensando, o que será que vai acontecer? Então eu prefiro ficar aqui que eu já conheço, mas vai ter um dia que, querendo ou não querendo, a gente vai ter que largar disso tudo aqui mesmo, vai ter que conhecer o outro lado da vida. Mas principalmente porque a maioria de nós, a gente evita até pensar nisso, né, nesse ajuste de contas,
nessas cobranças, nesse dia da justiça, que se fala muito e que não tem como ser diferente, né? Todo mundo vai prestar conta daquilo que fez. Só que os Espíritos vêm falando pra gente, ó, tudo que a gente faz de bom vai ser um advogado de defesa nossa do outro lado. E tudo aquilo que a gente faz de mal vai necessitar de reparação, vai necessitar de revisão de conselhos. Os Espíritos até falam mais pra gente, a gente só é feliz ou infeliz na medida daquilo que a gente progrediu. Aquele que já chegou ao final do progresso, ele é totalmente feliz. Mas o que ele ainda não chegou, ele ainda é infeliz naquilo que ele não chegou ainda. Então a gente começa a pensar na gente, né? Aonde eu estou sendo mais tranquilo, né? Porque todos nós temos muitas fragilidades ainda. Tem gente que, por exemplo, aprendeu a ser laborioso, a trabalhar bastante, mas não consegue ainda desenvolver o perdão. Tem gente que consegue desenvolver o perdão, mas ao mesmo tempo não consegue ter a inteligência ainda para poder penetrar em alguns assuntos, respeitar a opinião das pessoas. E cada um traz um problema aqui, né, gente? E a gente fica pensando, né, com os erros que a gente praticou, como é que vai ser a nossa escritura individual? Olha aqui, o texto, o tema, escritura, ela é individual. As pessoas que estão convivendo com a gente estão nos ajudando, mas no final das contas é a nossa atitude, somos nós, o que a gente está vivendo é que vai fazer a diferença, que vai construir o que a gente vai viver lá do outro lado, né? Em geral, porém, ao homem comum, esse contrato entre o servo encarnado e o Senhor Supremo parece extremamente impreciso e ele prossegue experiência fora de rebeldia em rebeldia. Mas não é isso, gente. A gente tem que começar a colocar na pessoa, né? Na mente. Ó. O homem é o exercício que faz. Eu tenho que colocar na minha mente aqui. Ó. O homem é o exercício que faz. Vamos agradecer as tentações que a gente tem no caminho, porque elas mostram pra gente o quanto a gente é imperfeito. Mas não vamos ficar estagnados nelas, não. Vamos mostrar para elas que a partir de agora, a cada dia que passa, elas vão se tornando menos tentações. A gente vai ter uma capacidade maior de resistência. E a cada dia que passa, a gente começa a se importar mais com as pessoas. Esse período de pandemia está servindo para isso, né? Principalmente está todo mundo olhando, meu Deus, quanta dor, quanto sofrimento. A gente está começando a parar de olhar só para a gente e olhar para as pessoas que estão ao nosso lado. E que a gente não pare isso nunca mais, né? Que a gente consiga realmente chegar a esse ponto de solidariedade e daqui a pouco começar a entender, sim, eu poderia ter ajudado a evitar muita dor e sofrimento. Não ajudei porque eu não estava em condições ainda, mas agora eu estou em condições, então eu vou tentar fazer isso daqui para frente. Ele bota aqui, ó, nem por isso, todavia, a Escritura, principalmente nos parágrafos da morte, deixará de cumprir-se. Ninguém vai fugir da morte, né? O momento nesse particular surge sempre com múltiplos pretextos para que as determinações divinas se realizem. E pode ser de várias maneiras diferentes também, né? A gente fica pensando, morreu de Covid. Se não morresse de Covid, eu morrer de outra maneira, né? A questão é, estamos preparados para isso? Como é que vai estar a nossa consciência se a gente chegar lá do outro lado agora? O que a gente fez? Eu tenho aqui comigo, né, as minhas parcelas de culpa, mas também reconheço também que eu tive progresso e estou tendo progresso. Isso é legal. Isso ninguém tira da gente, né? A gente não tem que ficar o tempo todo se culpando também, achando que até por alguns equívocos que a gente praticou, a gente nunca mais vai conseguir sair da casca do ovo que a gente... Né? Isso não existe, isso não existe. É só lembrar que o exemplo maior, a gente está estudando aqui o tempo todo, né? As cartas de Paulo de Tarso, ele chegou a tirar a vida. E olha o que ele se tornou. No minuto exato, familiares e amigos excursionam em diferentes mundos de ideias através das esferas de perplexidade, do temor, da tristeza, da dúvida, da interrogação dolorosa. E apesar da presença tangível dos afeiçoados no quadro de testemunho que lhe diz respeito, o homem ele vai estar sozinho no capítulo da morte. Alguns amigos meus que tiveram experiência de quase morte, eles relatam para mim, olha, muitos dizem que viram um túnel, reviram desde a infância o que aconteceu com eles, e muitos mesmo dizem, olha, me senti como se eu estivesse num quarto sozinho. Aparecia de vez em quando uma pessoa, que eu não sei quem é, mas eu estava ali sozinho, não estava com amigo nenhum, com parente nenhum, com ninguém, estava ali sozinho. Esse momento todos nós vamos passar. A gente perante as consequências daquilo que a gente conquistou ou daquilo que a gente ainda não conquistou. É fato, ninguém vai fugir. Que Jesus nos abençoe
hoje e sempre, que a gente procure, a partir de hoje, melhorar cada vez mais a nossa vida aqui na Terra.